Quem está feliz com Jesus, amém? Amém. Deus é bom, maravilhoso. Jesus é fiel. Nós viemos sempre nos reunir aqui na casa do Senhor para Ele, por Ele, através dEle, para Ele. São todas as coisas. Todo momento de culto, de adoração, tudo é para Ele. Amém? Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26. Qual que era a minha mesmo aqui, Júnior? É essa? Era do Mário essa, não era? É só baba conhecida. São babas familiares. Amém? Acharam? Mateus 26, 31 ao 35. Amém. Mateus, primeiro livro, Novo Testamento, capítulo 26, versículo 31 ao 35. Amém? Glória a Deus. Diz assim, eu tenho uma versão aqui, B livre, não sei qual que é o B, o que quer dizer esse B, mas é uma versão aqui que estou lendo no celular. Vou ler para vocês. Então Jesus lhes disse, todos vós falhareis em serdes fiéis a mim esta noite, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro, porém, respondeu-lhe, ainda que todos falhem contigo, eu nunca falharei em minha fidelidade. Jesus lhe disse, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Pedro lhe respondeu, ainda que eu tenha que morrer contigo, em nenhuma maneira te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Amém? Feche seus olhos novamente. Convida Jesus para te ensinar algo sobre essa palavra. Jesus, nós te convidamos, nós te convocamos, te invocamos, Espírito Santo, a ser nosso professor, nosso mestre, também nesse momento, nessa noite, e a respeito dessa palavra, nós queremos aprender de Ti, Pai, e não de palavras humanas, de sabedoria humana, mas nós queremos uma revelação sobrenatural dessa palavra, do maná que o Senhor tem para a gente nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês, não sei quantos têm uma versão parecida com a minha que fala falhar, fala da palavra falhar. Quantos têm? Levanta a mão aí. Poucos? Jonatas tem. Ele abriu, aposto que eu falei a versão, ele abriu bem aquela, né? Aham, esperto. Muitas versões aparecem escandalizar. Vocês vão se escandalizar em mim, vós vos escandalizareis em mim. E nós sabemos que quando o galo cantou, Pedro, que tinha jurado ali que jamais negaria o Senhor, ele o negou, e o negou 3 vezes. Ele realmente falhou na sua fé e se escandalizou no Senhor Jesus. E eu quero falar hoje com vocês sobre quando nós falhamos, quando nós fracassamos na nossa vida. Amém? É possível isso, igreja? É possível você, filho de Deus, nascido de novo, falhar, fracassar? É possível. É possível. Até os discípulos mais próximos do Senhor, que andaram junto com Ele ali, em vida, falharam com Ele. Nós, humanos, falhamos. Quem não falha é o nosso Deus poderoso. Amém? Nós falhamos. E eu quero falar sobre como lidar com o fracasso, com a falha, nessa noite com vocês. E a primeira coisa que nós precisamos pensar é o que é um fracasso. O fracasso é uma derrota. Um fracasso é quando nós não temos êxito. O fracasso é algo que nos frustra. Então, primeiro a gente tem que pensar que o fracasso, ele precisa de algo comparativo. Então, se eu sei que eu fracassei, é porque eu sabia que eu queria algo a mais, eu queria algo diferente. Então, há uma comparação com um padrão.
Então, precisa de um padrão, e o padrão é a palavra do Senhor. Amém? Nós nascemos para isso, para viver a palavra, para viver a verdade. E quando nós saímos dessa verdade, nós fracassamos no nosso propósito e na nossa missão. Então, a derrota, ela nos traz esse peso, essa frustração, muitas vezes essa tristeza. Só que hoje em dia, existe um falso evangelho sendo pregado. Essa semana, eu passei de carro no centro, e eu estava num semáforo, e ao lado havia uma faixa, numa esquina, e havia uma faixa que dizia assim: traga a sua garrafa de água para ser ungida, e beba dessa água e receba a sua vitória, todos os seus problemas serão vencidos. Sua vitória de todos os seus problemas, era algo assim. Quem viu essa faixa? Alguém? Não? Maria Rosa viu, mora no centro, viu a faixa. É quase um evangelho tabajara, né? Os seus problemas acabaram. Chegou a sensacional, revolucionária água ungida. É tabajara, porque é fake, nesse sentido de que é falso. É um evangelho sem cruz. Bebe um golinho dessa água e não precisa de cruz. Olha que beleza, você não precisa carregar a sua cruz. 1 segundo resolve tudo. Você não precisa. Para que um processo de Deus na sua vida? Para que Deus te tratar? Para que enfrentar o tempo? Para que esperar sentado as promessas do Senhor, se você pode fazer uma coisa rápida e seus problemas acabaram? Esse é um evangelho falso, um evangelho da vitória, mas não a vitória verdadeira em Cristo Jesus, a vitória que nos leva ao nosso propósito, a vitória que Jesus conquistou na cruz, porque existe cruz. A vitória, ela exige uma cruz. A cruz de Jesus me faz discípulo dele, me faz viver com ele todos os dias a minha morte na cruz. Eu quero levar a minha cruz, eu quero morrer para mim mesmo com o meu Senhor todos os dias. Morrer para mim e viver para ele. Amém? E essa vitória falsa, essa vitória fake de coisas instantâneas, de pé de coelho quase. É quase de pé de coelho. Vem cá, pega um pé de coelho, leva para sua casa e pronto. Sua sorte mudou. Acabou. Você não precisa viver nem o evangelho, nem saber a Bíblia. Para que orar e jejuar, né? Para quê? Isso é falso. Isso leva a uma legião de pessoas que vêm ao Senhor por motivações erradas, procurando coisas erradas, entendendo o evangelho da forma errada. E aí essas pessoas entram, se ferem com a igreja, se ferem com o que elas encontram e saem. Quantos de vocês já encontraram pessoas que vivem até mesmo na rua, vêm pedir um dinheirinho, um trocadinho, e você vai falar de Jesus para essa pessoa, ela já conhece o evangelho. Quantos já passaram por isso? E se ela conhece o evangelho, a palavra, por que ela está lá nessa situação? Muitas dessas pessoas, não estou falando todas, mas muitas, se machucaram, se feriram com esse evangelho falso. O evangelho da vitória falsa. E a vitória existe, sim, em Cristo Jesus, mas ela exige que você seja discípulo, que você seja filho, que você ande com Ele, e não somente queira a bênção dEle. A bênção instantânea dEle. Eu quero a bênção, eu quero. Mas eu quero Ele. Eu quero Ele, o meu Senhor, o meu Pai, meu Jesus. Então eu aceito o processo que Ele traz para me transformar em mais parecido com Ele. Porque Ele começou a boa obra em mim e vai terminar até quando Ele voltar para me buscar. Ele vai estar completando essa obra. Amém? Então eu não estou terminada, eu estou sendo trabalhada pelo meu Senhor. E você também. E nessa caminhada nós podemos falhar, nós podemos fracassar. E eu quero conversar com você sobre isso. Então, sim, é possível o cristão, filho de Deus, nascido de novo, falhar na sua fidelidade, na sua fé. O único que não falha é o nosso Senhor. Ele é o único. Amém? Então, meus queridos, eu quero falar sobre 10
10, vamos olhar aqui. São 10 pontos que eu separei, que eu meditei sobre como encarar o fracasso nas nossas vidas. Porque eu tenho visto muita gente que quando fracassa, não sabe o que fazer com isso. Quando falha, quando peca, nem todo fracasso é pecado, mas às vezes é um pecado, sim. Pecar é fracassar na nossa fé cristã. Mas às vezes são somente expectativas não alcançadas. Muitos irmãos e irmãs eu tenho visto se frustrar. Puxa vida, eu ainda não tenho aquilo que eu queria ter. Eu ainda não cheguei lá onde eu queria chegar. Eu ainda não consegui a vitória naquela área da minha vida. Eu ainda não tive êxito naquele propósito. Eu ainda não venci essa batalha. Muitas pessoas estão com o sentimento e o coração, às vezes tristes, às vezes amargurados, às vezes quase depressivos. Às vezes as pessoas se revoltam contra Jesus. E eu quero trazer para você algo que veio ao meu coração sobre como a gente agir quando a gente falhar, quando a gente fracassar. Amém? Acompanha comigo, então. E deixa o Espírito Santo falar algo personalizado ao seu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais do que eu estou falando aqui. Ele vai falar pessoalmente ao seu coração, ao coração de cada um. Então, primeiro ponto. Admita que você fracassou. Admita. Então, se você pecou, admita que você pecou. Quantas vezes as pessoas vão ser confrontadas pelos seus líderes, pelos seus pais, pelo seu discipulador, e elas não admitem, elas têm 1 milhão de desculpas. Não, mas eu fiz isso porque aconteceu aquilo. E você tem sempre uma justificativa, e você tem sempre uma desculpa. Você não diz, ok, eu errei. E Jesus chega para muitas pessoas na palavra e diz assim, o que queres que eu te faça? O médico veio para os doentes. Ou seja, você tem que admitir que você precisa de tratamento do Senhor, que você está caído, que você precisa de alguém que te levante. Não há atuação do Senhor Jesus na sua vida se você não disser, eu preciso de ti. Eu admito que eu preciso do Senhor, eu admito que eu fracassei, que eu falhei na minha fé, na minha fidelidade, seja como Pedro, que eu pequei. Então, para de dar desculpa e encara que há algumas coisas na sua vida que você não chegou lá ainda. Realmente, Deus, eu queria já ter estudado muito mais, mas eu optei por caminhos mais fáceis e nem terminei meus estudos lá, eu devia ter terminado. É verdade, Senhor, eu devia ter feito mais exercício. Hoje eu estou colhendo frutos que eu não deveria estar colhendo na minha saúde, Pai. Realmente, nessa área eu tenho falhado. É verdade, Senhor. Eu falei mal de fulano, de ciclano, eu admito, Pai. Eu preciso melhorar e eu preciso colocar a minha língua para que o Senhor transforme a minha forma de ser. Então, se nós não admitirmos o que nós precisamos, Ele não vai vir em nosso socorro e dizer, o que você quer que eu te faça? Está aqui, recebe, seja curado, seja curada, seja feito conforme a sua fé. Amém? Então isso envolve o querer mudar e o se arrepender. Deus, realmente eu me arrependo, Pai, de ainda não estar com o estilo de vida conforme o Teu Espírito já me pediu muitas e muitas vezes. Eu e o Mário, a gente compartilhou, que muitas e muitas vezes, compartilhou um com o outro, o Espírito Santo chegou para a gente individualmente e falou assim, não é mais tempo de vocês comerem tudo isso e isso. Chega de pizza, o Espírito Santo falou para a gente. A gente começou a passar mal uma pizza atrás da outra, e o Espírito Santo falou assim, vocês não têm mais digestão para isso, não dá mais. E saiu do nosso cardápio, é uma coisa excepcional agora, mas o Espírito Santo falou individualmente com a gente. Eu lembro uma vez que eu assisti uma palavra da Joyce Meyer na internet, que ela falou que o Espírito Santo falou com ela, exatamente assim, se você não mudar os seus hábitos, daqui a 5 anos você vai no médico e a sua pressão vai estar disparada. O Espírito Santo falou isso para ela, e ela não obedeceu, e ela foi no médico, e a médica falou para ela tudo que o Espírito Santo já tinha falado. E nós decidimos nos arrepender.
Amém? Demorou. O Espírito Santo falou várias vezes. Mas nós admitimos, Senhor, nossa falha. Precisou a gente passar mal várias vezes, né? Até que a gente se quebrantou diante do Senhor e se arrependeu. Então, sabe, envolveu o arrependimento. Foi muito mais do que só algo intelectual na nossa mente. As pessoas têm perguntado, vocês estão mais magros, né? O que aconteceu? A gente se arrependeu do nosso estilo de morte. Não era um estilo de vida, era um estilo de morte, né? Porque aquilo era um sal violento, era 5 quilos de açúcar por mês, era uma coisa de louco, gente. Estava desenfreado o negócio. Então, envolveu o arrependimento da nossa parte e envolveu a gente querer colocar diante do Senhor a nossa mente para que Ele mudasse a nossa forma de encarar nosso momento de lazer, que às vezes a gente precisa sair para fazer uma caminhada. Então, a gente precisou colocar arrependimento nessa receita, uma pitada de arrependimento. Pedimos perdão ao Senhor e nos perdoamos. Quantas pessoas não se perdoam, né, gente? Quantas pessoas ficam remoendo? Eu errei. Irmãos, a consequência vai ficar. Você se arrepende e tal, mas a consequência vai ficar. Você vai ter que lidar com aquilo que você plantou, você vai colher. Porém, você pediu perdão ao Senhor? Confessou para alguém para ser curado? Porque às vezes aquilo fica te perturbando, aquela perseguição do capeta te acusando. Confessa para alguém de confiança sua, fala, olha, eu tenho falhado nessa área, me ajuda em oração. Porque fala lá em Tiago, confessar uns aos outros para ser curados. E a gente às vezes precisa de cura, precisa ser transformado na nossa mente. E dizer assim, agora eu não aceito mais acusação. Em nome de Jesus, agora eu estou perdoado, estou perdoada. E mais um ponto dessa sequência é você consertar. Muitas pessoas chegam a dizer assim, amém, Deus me perdoa, e eu me sinto perdoado, mas elas não vão lá e consertam aquilo que erraram. Então, a pessoa vai lá, enfia o pé na jaca da vida financeira, detona, mas a vontade dela, né, se arrependeu. Senhor, me perdoa, todas essas dívidas, Senhor, o cartão de crédito, Pai. E aí, agora tem que consertar, né? Agora você tem que ter um por um que você pegou emprestado, devolver. Um por um que você falou rispidamente, pedir perdão. Então, não é só, vamos fingir que nada aconteceu, vamos botar isso embaixo da mesa. Vá lá e conserte. Se levante e conserte a sua vida, conserte os seus relacionamentos, a sua saúde, conserte a sua carreira. Às vezes você está aí se sentindo um derrotado no seu emprego. Se levanta, distribui um currículo, conserta isso. Eu dei bobeira, deixei passar tantas oportunidades. É hora de se levantar e consertar. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então, não deixa o fracasso te paralisar. Não deixa essa sensação de derrota tomar a sua vida e te deixar vegetando na sua vida espiritual, vegetando na sua vida profissional, vegetando na sua vida de relacionamentos. Conserta. Às vezes é isso que Deus está esperando, essa hombridade da sua parte, essa honestidade da sua parte, de encarar as pessoas e consertar com ela coisas que você que pisou na jaca, você que precisa ir lá consertar. E aí Deus vai liberar e te prosperar, em nome de Jesus. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é: aceite a graça e a misericórdia. Aceite o favor imerecido de Deus. Se sinta livre, se sinta perdoado, não se sinta amarrado pelo seu passado. Se sinta cheio dessa misericórdia do Senhor. Você realmente merecia consequências gigantescas e às vezes Deus te poupa. Aceita, não fica querendo trazer sobre você condenação. Eu tenho conhecido pessoas que, ao falhar, ao ter uma vida extremamente pecaminosa e mundana, vieram para o Senhor e se tornaram legalistas, se tornaram pessoas julgadoras, e elas vão na força do seu braço, na lei, tentar viver a sua vida. Em vez de um relacionamento com o Espírito Santo, elas vivem o julgar dos outros e de si mesmas.
Elas vão no cumprimento da palavra, amém, queridos? Mas existe graça e existe misericórdia. E é pela graça e não pelas nossas boas obras. Eu sou boazinha, então eu comprei o favor de Deus, né? Eu sou super justa, então Deus não vai poder me trazer consequências ruins. E inclusive porque eu sou uma pessoa muito boa, agora eu exijo a minha bênção, entendeu? E eu ponho Deus na parede. Já viu isso? Eu já vi isso. Às vezes eu e você, a gente vê isso no espelho. Não adianta você achar que hoje Deus está falando com outra pessoa. Deus falou comigo e Deus falou com você. Então tem gente que vira legalista quando falha. Ai, eu não vou mais falhar. Então a pessoa quer ser aquela pessoa que vai pela lei. E tem gente que vai para o extremo oposto. Em vez de virar uma religiosa legalista, a pessoa desiste de si mesmo. Eu não tenho mais jeito. Deus não é para mim. Eu errei tanto que não dá mais para consertar. Isso é tão ruim quanto virar um legalista. Sabe por quê? Porque o seu Deus fica desse tamaninho. No primeiro caso, quando você vira um legalista, você é o seu próprio Deus. Você consegue tudo na força do seu braço. E no segundo caso, quando você desiste de si mesmo, olha o Deusinho que você tem, não pode fazer nada. Pois saiba que até o pior pecador mais nojento, o pedófilo mais nojento, o guerrilheiro do Estado Islâmico mais sanguinário, mais assassino, quando Jesus morreu na cruz, foi por ele. Então foi por mim e por você também. Foi por todos nós. Deus pode tudo, pode sim transformar a sua forma de pensar, de viver e de agir, e pode fazer você se levantar dessa sensação de derrota, que Ele quer te tirar dessa tristeza, porque Ele, através de você, vai vencer, e Ele nunca perde, Ele nunca falha. Eu e você, a gente falha, porque às vezes a gente vai sozinho, vai no braço, mas Ele, através de nós, jamais Ele erra. Jamais Ele falha. Não desista de você. Você é filho amado, filha amada, filho amado. Você é amado do Pai. Se você não pode desistir de você, não desista das outras pessoas também. Não desista. Não desista de ninguém. Mas hoje eu quero falar com você. Não desista de você. O terceiro ponto que eu quero falar é que quando você falha, você tem que correr para o papai. Muitas pessoas fogem do pai. Pequei, então faço como Adão no jardim, fujo. E aí Deus chegou no jardim e falou: onde vocês estão? Cadê vocês? Muitas pessoas, quando falham, quando estão em pecado, quando tem umas ovelhas que começa a aprontar, chega na igreja, vai dar paz para você, ela não olha no olho. Ela meio que está fugindo desse olho no olho. A gente já tem alguma coisa aí. Filho também faz isso, aprontou alguma. Então, a nossa tendência humana, não vem dizer que não é com você, porque eu e você temos essa raiz adâmica, nós temos essa natureza adâmica, que em nome de Jesus foi transformada na cruz, e nós agora temos uma nova natureza, transformada no Senhor, no sangue, lavados, sobrenatural. Mas o humano e o carnal, ele quer fugir do Pai. Então, aceite a correção e a disciplina, porque a gente sabe que vem vara. A gente quer fugir. A gente quer fugir de conserto, a gente quer bater em retirada. Mas você precisa, Deus te tratar, deixar Deus te tratar no profundo. Quantas vezes a gente quer só resolver no basication, no rapidão, no golinho da água ungida, e não quer a cruz e o tratar das profundezas do Senhor. Aí Deus abre aquele quarto escuro do seu coração, tcharam! Aí tem um monstro lá dentro, né? Aí você fala, pá, esse não, Deus, esse aí está muito cabeludo, Senhor. O que os irmãos vão achar, né? Vai cair minha máscara de espiritual. Não vão descobrir quem é a Júlia de verdade. Fecha isso, Senhor. Não, Deus. E toda aquela minha pompa de crente, de ungidona do Senhor, aleluia, né?
A nossa tendência humana é o orgulho. Mas tem uma coisa que a palavra diz, que ele resiste ao orgulhoso, ao orgulho, ao soberbo e da graça humilde. Então nós precisamos deixar Deus nos tratar profundamente e não somente nas aparências. E isso é descer na casa do oleiro. É ser quebrado, moído, humilhado muitas vezes. Gente, pedir perdão, às vezes quando você acha que está certo, mas mesmo assim você tem que ir lá pedir perdão e consertar. Você já passou por isso, irmão? Oh, meu Deus. Não é fácil, não. Suspira aí, fala assim, ai, não é fácil. Suspira aí. Ai, não é fácil. Mas sabe quem que está dentro de mim e de você? O Espírito Santo, que nos dá graça, Ele que nos traz a humildade do Senhor. Ele é que nos permite ver o quão podres nós somos e o quanto a gente precisa, sim, deixar a luz entrar nesses quartos escuros da nossa alma. Não há ninguém em cargo algum, pastor ungido nenhum, evangelista ungido nenhum, que não precise de Deus e do tratar profundo do Senhor. Estamos todos nós sendo tratados por Ele. O quarto ponto que eu quero falar com você é: não viva do passado. Tem gente que fica vivendo daquela vida errada e fica passando aquela acusação, aquele filme. E, quando eu era... Aquele testemunho que é um testemunho, né? Que é 40 minutos falando do passado, da vida torta. Porque eu era traficante, porque eu era não sei o quê. Amém, querido. Amém, amém. Só que, peraí, quantos minutos você vai falar da vida nova e do caminhar novo e do andar com o Senhor? Hein? A gente precisa... Sim, saber que nós falhamos, que Deus nos resgatou lá da lama, que a gente caiu. É verdade. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E é bom a gente saber do charco de lama que Ele nos tirou. Só que você tem agora que caminhar com Ele, ter histórias de caminhada com Ele. E é assim que a gente vai discipulando também, sendo discipulado pelo Senhor e discipulando. Porque eu vou contar para as discípulos ou para as pessoas da minha célula, para as pessoas que vão caminhar comigo, como é que é caminhar com o Senhor. E quando eu falho, como é que eu me levanto. E como é que eu me senti. E que eu realmente sou uma pessoa de carne e osso. E que eu erro também. Mas eu tenho que ter uma história com Ele, porque é um caminhar com Ele. Amém? Então, não viva do passado, falando do passado, porque quando eu era assim, porque quando eu era lá na lama, lá das trevas, meu Deus, é aquele sofrimento. Isso muitas vezes está honrando até as trevas e não o Senhor. Fala dEle, adora Ele. Tem aquela história de que, o Mário que me falou esses dias sobre como reconhecer uma nota falsa de dinheiro. O pessoal não fica estudando a nota falsa. Para reconhecer a falsa, eles estudam a verdadeira. Então, eles não ficam olhando para a nota falsa, porque todo dia surge uma falsificação nova. Então, a gente não deve ficar olhando para os nossos erros, nosso passado, e viver disso. O problema é viver disso. A gente tem que olhar para o verdadeiro, para o padrão. A gente fica olhando para o torto, mas tem aquele que é reto. Então, a gente olhar para aquilo que é reto, olhar para frente. Amém? Olhar para aquele que nos mantém no equilíbrio, no prumo. Em nome de Jesus. Então, não faça da ferida um combustível, uma motivação. Eles vão ver como eu sou do Senhor. Falaram mal de mim? Pois a minha justiça prevalecerá. Né? Aí você fica torcendo para todo mundo cair, e você ser honrado. Que isso, gente? Ô louco! Nós, muitas vezes, vem aquele morto que morreu lá no batismo, tentando ressurgir, né? Faz aquela mãozinha assim, você pega a pá de cal e joga em cima desse morto aí, dessa morta, misericórdia. Você quer sair da cruz, se arrancar da cruz e ter uns 5 minutos de vou me vingar, né? Vou fazer com a minha mão. Misericórdia, querido. Então, não faça da sua ferida um combustível. Me humilharam a minha infância inteira, então agora eu vou estudar, aí vão saber que eu vou ser milionária e vão saber que eu sou alguém nessa vida.
Meu Deus. Eu já ouvi isso. Eu quero ser rico, porque eu sofri muito. Eu fui muito pobre, passei muita necessidade. Qual é a sua motivação, seu combustível? Sabe qual que tem que ser? Eu quero cumprir o propósito determinado para minha vida. O meu alvo, meu Senhor fez um alvo para a minha vida. Me falou uma missão, um propósito. Eu quero olhar para isso. É para lá que eu olho. É para lá que o Senhor vai me lançar. Ele vai puxar o arco e vai te soltar no tempo determinado. Vai te puxar dessa aljava e vai te jogar como flecha. E Ele nunca erra. Você está se jogando aí, flechinha, e errando, e errando. É porque você está se jogando. Mas o Senhor nunca erra, nunca erra. E a motivação dele sempre é boa, porque ele sempre é bom. Ele é bom. Amém? Deus é bom. Aprenda com o erro, mas não fique nele, nem apegado a ele, nem obcecado por ele. A gente ficou obcecada, a pessoa parece que vem para Jesus, perdi minha identidade do pecado fulano de tal, né? O mundo te chama pelo seu pecado. Lá vem o pecador, lá vem o ladrão, lá vem o corrupto, lá vem a piriguete, lá vem a linguaruda. O diabo te chama pelo seu pecado. Mas Deus te chama, vem filho, filha. Ele vê o sangue, ele vê suas vestes novas. Então não viva apegado e obcecado na sua velha identidade que já morreu, em nome de Jesus. Quinto ponto que eu quero falar para vocês. Não deixe de ser ovelha. Amém? Ovelha? Ovelha, Jesus é o bom pastor e você é? Ovelha. Quem é ovelha? Levanta a mão e fala bé. Bé. Amém. Nós sabemos que existe joio no meio do trigo. Nós sabemos que tem bode no meio das ovelhas. E o bode parece, né? Ele faz bé também, né? Tem uns chifrinhos lá, uns pelinhos meio diferentes. A ovelhinha é toda fofinha, toda bobinha, toda, né? Ela nem vai muito para lá, nem muito para cá. Ela vai atrás do pastor, ela é toda bobinha. O bode não. Aí dá chifrada, aí corre e foge. Mas só que eu e você, que somos ovelha, amém? Aleluia! Toda ovelha diga amém, amém, aleluia. Então, nós que somos ovelhas, que a gente seja ovelha até na hora da falha. Que ali no texto que nós lemos de Mateus, Jesus falou assim, ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele não falou assim, ferirão o pastor e automaticamente eles se transformam em bodes e saem correndo. Não foi isso, né? Continuavam sendo ovelhas. Jesus falou que ainda que ele tivesse 99 ovelhas pastando ali junto com o bom pastor, se uma fugir, ele vai atrás. Só que ele falou que era a 100ª ovelha, não era o 100º bode. Amém? Então, você e eu, sejamos ovelhas. Se deixe pastorear. Se sinta pastoreado pelo Senhor. Amém? Ouça a voz, porque a palavra de Deus diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Então, gente, assim, na minha caminhada cristã, esse versículo, eu me agarro nele e falo assim, Senhor, esse versículo é um consolo na minha vida. Que eu seja a voz do Senhor. Se eu for a voz do Senhor, e quando eu falar, eu realmente não for a voz da Juliana, mas for a voz de Jesus, as ovelhas vão seguir. Jesus, não estou falando que vai seguir eu, não. Ovelhas seguirão. Amém, aleluia. Está um sossego, né? Fugiu, o Senhor falou, não voltou? Talvez não seja ovelha. Então, eu e você, que a gente deseje ardentemente ser essa ovelha que o pastor leva para águas tranquilas, que ele leva para pastos verdejantes. A gente fica procurando as águas e os pastos loucamente. Deus supre minha necessidade, mas aí a gente que vai atrás. Deixa Deus suprir, deixa Deus te levar, te conduzir. Ele vai te dar maná todo dia tem pão para você, todo dia tem algo do Senhor para você. Nem se preocupa. O que a palavra diz? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado. As outras coisas vão ser acrescentadas. Então, você que é ovelha, você não fica correndo atrás de pasto.
Ouvi dizer que tem um pasto chiquérrimo ali, ó, verdinho. Estou indo lá. Não, você fica tranquilo, sossegado. O pastor vai te levar na hora certa, no momento certo, vai suprir todas as suas necessidades. O que você tem que fazer? Se esforçar para buscar o reino. O que isso significa? Existe um rei de um reino que agora reina em mim e em você através do seu Espírito, a partir daquele grande dia glorioso na cruz, que ele conquistou todas as nações para si, e esse reino está em mim. Se ele reina em mim, ele manda em mim, glória a Deus, aleluia. Eu tenho que buscar ser cada vez mais submissa a esse rei, e a esse reino, que tem outras leis. Está aqui as leis, ó. É outras leis, não é mais a lei do quem mais pode, do jeitinho brasileiro, quem rouba mais ganha mais. Não, agora é outra lei. É você pedir a sua capa a sedar. É alguém te odeia e te fala mal, você ora e abençoa. É outra lei, é outra legislação nesse reino. Então se submeta dia a dia, cada vez mais a esse rei, e a esse reino, que tem uma outra cultura, a cultura do reino. É uma outra forma de pensar, de olhar para o mundo, uma outra ótica de mundo. E que a gente vai aprendendo sobre isso. Imagina que agora você, pensando no Paulão aqui, que está concentrado aqui, Paulão vai ser transferido pela empresa e vai trabalhar dizem que a Austrália tem uma cultura diferente, não sei se é verdade, mas dizem que tem. Foi transferido para a Austrália. Gente, é uma adaptação. Toda uma adaptação, uma língua diferente, regras diferentes. Se eu não me engano, eles dirigem no outro lado da rua lá, né? É verdade isso? Alguém me confere? Eu acho que sim, eles dirigem os contrários lá. Tem toda uma forma, mas a gente acha que não, é igual aos Estados Unidos, mas eles estão lá na Ásia, na Oceania, na verdade, né? Então, tem toda uma forma mais asiática, apesar de não ser Ásia, eles estão mais para lá, estão perto de vários países asiáticos, umas comidas muito loucas. Tem uns jacaré lá, né? Imagina a adaptação. Então, a gente chega no reino do Senhor e acha que a gente vai trazer toda aquela forma de pensar do mundão junto para o reino. Ovelha não faz assim. Ovelha é um outro pensamento. Agora é o reino. A gente tem que transformar essa forma de pensar. E chuta essa forma velha do mundão de pensar. Como é que a gente descobre a forma do reino de pensar? Está aqui, gente. Ai, não tem. Você não vai escapar de ler a Bíblia. Ai, mas eu não gosto de ler. Ai, põe no áudio. Ah, mas eu ouço muitas palavras, leio o pão diário. Não vai resolver. Lê a Bíblia. Vai direto na fonte. Misericórdia, gente. Hoje em dia tem umas Bíblias, eu não vou nem falar detalhes, mas que tem notas de rodapé tendenciosas. Não vou nem entrar em detalhes aqui. Mas... e são tendenciosas para trevas. Então, assim, vai no texto puro no Senhor e abraça o Espírito Santo e vamos junto nessa jornada. É uma jornada, você não vai parar de ler nunca, não vai parar de crescer nunca. Então, seja ovelha, não seja bode. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Seja ovelha. Até na hora da falha. Amém. Não fica julgando, pensei num bode agora. Fica pensando nisso, não, é para você. Sexto ponto que eu quero falar para você hoje sobre como encarar o fracasso. Sexto ponto, não se impressione. Nem com a vitória, venci, aleluia, estou morando lá no condomínio chiquérrimo, tenho um carrão. Não se impressiona com isso, não. Você foi só um jumentinho de Jesus, foi só o burrinho que Jesus subiu em cima para entrar naquela terra prometida, naquela Jerusalém da sua vida. Você foi só um instrumento para lá onde você está plantado, evangelizar e ser luz. Aquele emprego, passei naquele concurso público. Eu sou muito boa. Se impressiona, não. Deus te deu inteligência e foi Ele que te deu essa inteligência. Ele podia ter te bloqueado, te fechado a porta. Lá em Apocalipse fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, para de se orgulhar na sua força. Deu um chute na porta, entrei, conquistei tudo. Para de se orgulhar disso. Então, nem na vitória, mas também não fique impressionado com o fracasso, não. Tem gente que fica muito, fracassei. Ai, meu Deus. Eu achei que eu nunca ia falhar. Sério?
É mesmo? Quem te enganou, né? Inocente, sabe de nada, bobinho. Todo dia nós vamos... Se não vamos falhar todo dia, a gente vai passar raspando. E só a mão e o livramento de Deus. Então, para de ficar impressionado, dedica tudo a Ele. A gente... vou dedicar essa vitória ao Senhor. Então, a vitória é meio óbvio, né? Vou dedicar a Ti, Senhor, aleluia. Dou testemunho, dou graças. Mas sabe o fracasso? Você pode dedicar a Deus também. Eu me lembro que uma vez eu fiz um concurso e foi muito difícil estudar. Foi muito. Eu senti, assim, uma extrema dificuldade. Eu tinha acabado de defender o doutorado. E surgiu uma oportunidade, eu estudei, preparei todos os temas. E aí não passei naquele concurso. Eu me lembro que aquilo foi assim, foi tão doído, sabe? Foi tão doído. E tinha tanta esperança, tanta expectativa, tanta vontade. E eu lembro que no meio coloquei um louvor bem agitado, porque para não ficar triste, eu coloquei um louvor agitado para mudar minha mente. Só que aquele louvor falava que minha vida cante a Ti. Que minha vida cante a Ti. Que minha vida cante a Ti. Irmãos, e eu chorei tudo que eu tinha para chorar. E eu falei, Deus, eu dedico ao Senhor esse fracasso na minha vida. Eu aceito que o Senhor fechou essa porta na minha vida. Eu aceito essa derrota na minha vida. Faz dela o que o Senhor quiser. Porque quando Deus pega a gente e faz picadinho, Ele vai reconstruir. E Ele vai reconstruir do jeito que Ele quiser. É porque às vezes a gente está edificando uma coisa que a gente acha que está bonito. Nossa, a gente acha que está certo. E a gente acha que é legal. E nem tem nada ruim naquilo. Só que não era o propósito do Senhor. E aí Ele vem com a marreta e quebra tudo, Jesus. Eu falei, Deus, quebra tudo e faz de novo. E faz do jeito que o Senhor quiser. Faz qualquer coisa que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Aproveita essa oportunidade de virar pó, virar picadinho na mão do Senhor, para Ele te reerguer de uma forma criativa, te reciclar de uma forma que você jamais imaginou. Às vezes, Deus está querendo fazer de você algo que você nem pensou, nem passou na sua mente. Aproveita esse fracasso, coloca no altar e fala, eu dedico a Ti tudo isso. Essa dor, essa derrota, eu dedico ao Senhor. Realmente eu não sou nada. Realmente todo pão que vem na minha mesa, todo dia, todo grão de arroz é o Senhor que colocou. Eu não posso nada. E que a sua vida cante a Ele. Porque cantar na vitória, como é fácil, né? Eu quero conhecer Jesus, aleluia, está tudo mar de rosas, né? Mas eu quero conhecer Jesus no vale da sombra da morte também. No pó, na derrota, quando não tem nada na sua despensa. Quando você tem que orar para dizer assim, Deus, eu preciso de um dinheiro para ir no médico, Senhor. Deus, tem uma necessidade aqui, Pai. Senhor, socorre, Pai. Não tem mais sapato. Socorre, Deus, a última calça rasgou. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Deus. Eu entreguei o último currículo no último lugar. Agora, Deus, acabou. E Hudson Taylor fala o seguinte, a obra de Deus começa difícil, se torna impossível e então é feita. Uia, que beleza! Então tá bom, tá para mim. Tá difícil, virou impossível, então vai ser feita. Mas vai ser feita por Ele. Porque quando se tornou impossível, é só Ele. E aí, quando a gente parou de tentar na força da gente, vem Ele e socorre. Às vezes, a única coisa que Deus está esperando é a gente parar de se debater. A gente está lá, se debatendo. Eu vi um testemunho esses dias de um pastor, contou, na verdade, de uma outra pregação que ele ouviu, né, de um outro testemunho. Então, eu já estou contando, é baseado em fatos reais, né, porque já é a terceira pessoa que está contando. E ele falou que ele passou correndo na praia, e quando ele viu, tinha um homem na praia. E um guarda-vidas. E ele foi correndo até o fim da praia. Quando ele voltou, aquele homem que estava na praia estava se afogando. E o guarda-vidas estava parado, olhando ele se debater lá. E ele ficou desesperado. Esse homem pastor falou assim, o senhor não vai fazer nada? E o guarda-vidas falou para ele assim, você viu o tamanho daquele homem?
Se eu entrar lá, ele me afoga e afoga você junto, se a gente entrar os dois. Mas o senhor vai deixar ele morrer? E aí o guarda-vidas falou assim, não. Olha, ele está se debatendo um monte. Eu vou esperar ele cansar. Quando ele parar de se debater, de cansar, eu vou entrar e vou tirar ele. Então, Deus muitas vezes está fazendo isso com a gente. Esperando a gente se debater e a gente está lá. Se debatendo, e tentando, e forçando a barra. E Deus, eu só fracasso na minha vida, Jesus. Eu não consigo vencer, e eu vou tentando vencer na minha força, e eu vou tentando na minha inteligência. Não, talvez eu não esteja me dedicando tanto. Talvez eu não esteja acordando cedo o suficiente, Senhor. Talvez eu não esteja lendo da forma certa. E a gente vai, e a gente tenta as estratégias. E a gente lembra, o último que a gente lembra é Deus, né? Se tornou impossível, então Ele nos socorre. Quando a gente grita, socorro, Jesus, eu não posso mais. Eu cansei, Senhor, eu estou me afogando, socorre-me, Jesus. E Ele vem em nosso socorro. E Ele tem um socorro para mim e para você. Então deixa Ele te socorrer. Dedique tudo a Ele. O 7º ponto é deixa Deus fazer a obra dEle em você. Até no fracasso. A vida cristã, às vezes a pessoa acha que é de vitória em vitória, é de romper e romper. Aleluia! Venci! Próxima maratona, Jesus, fala para mim. E muitas vezes é de fracasso em fracasso, é de queda em queda. Que não seja assim. Mas podemos tirar lições e ser construídos, reconstruídos, destruídos e reconstruídos por Ele. Porque Ele é o oleiro. Amém? Ele é o oleiro. Ele pode fazer do vaso o que Ele quiser. O que Ele quiser. Se Ele quiser botar flor bonita em você, aleluia. Se Ele quiser botar alguma coisa fedida, aleluia. Te botar num lugar ruim, aleluia. Então deixa Ele fazer algo lindo. Até mesmo na sua derrota Ele pode. Ele pode reescrever a sua história. O 8º ponto que eu quero falar é conheça as suas fraquezas e limitações. Conheça você mesmo. A gente é craque em conhecer os outros, né? A gente já fica pensando em 1 milhão de pessoas, já passa um scanner na igreja. Essa palavra é para aquele. A gente já sabe os temperamentos, já vai, né? Aquele, nananã. Mas sabe, irmão, nada a ver isso. É para mim e para você. A gente tem que se conhecer. Sabe por que é importante a gente se conhecer? Porque a Bíblia diz, fugir da tentação. E não corre e abraça a tentação e vamos que vamos. Foge. Sansão, ele tinha um voto e ele não podia beber do fruto da vide. E ele não deveria pegar em animais ou corpos defuntos. E ele ficava passando bem pertinho das vinhas. E ele sentiu o cheiro da vinha. Ele sentiu o cheiro. Ai, mas não estou fazendo nada, eu só estou dando uma olhadinha. Eu estou só passando pertinho, não estou fazendo. Eu vi esses dias uma pessoa famosa, dessas atrizes globais, um modelo, postou uma foto pelada e a legenda era, olhar pode. É uma pessoa casada, gente. Olhar pode. Esse é o padrão do diabo. Ai, o que tem? E daí? Passei perto. Ah, essa série nem tem tanto sexo assim. Olha, irmão, vigia. Vigia que você está olhando. Esses dias o Leandro Barreto que estava falando, o pastor Leandro Barreto, fala assim, capeta mudou o nome da novela para série, enganou os crentes. Não estou falando todas, tá? Não estou falando todas, mas tem umas, irmão, que é pior que novela da Globo, hein? Jesus amado, o que você está vendo? O que você está assistindo? Não, novela não vejo não, sou crente, Big Brother não estou vendo mais, já faz uns 2 Big Brother que não assisto. Mas na internet, Netflix, gente, misericórdia.
É você e Deus, irmão. O que você está fazendo? Foge da tentação, não fica passando na tentação. Sansão não podia pegar no bicho morto e foi lá cutucar o leão morto para pegar o favo de mel. Deus tem mel para você, querido. Não precisa você ficar rondando a morte para conseguir o que você... Ah, mas eu quero a bênção. Aí você passa raspando, passa tirando lasca do capeta. Misericórdia de Jesus amado. Gente do céu. E aí os líderes quase morrem, de tanto avisar e orar. Irmão, não faça isso. Irmão, olha aquilo. Irmão, aquele outro. Não dá nada, não. Deus protege. Lembra, Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo veio para tentar ele. E ele falou, não tentarás. Não brinque. Não brinque. Sabe, no mundo moderno, a galera, o crente moderno, ele está brigando para ver até onde ele pode ir sem perder a salvação. Não é verdade? Pode ouvir música do mundo, fazer tatuagem. Eu quero ir até a beirada. Se eu puder, eu quero fazer tudo que eu puder. Eu quero até o limite. Porque eu quero viver, a vida é uma só. Aleluia. Mas eu sou crente, eu quero até o limite. Gente, eu não estou falando nada de que tudo isso é proibido, tá? A única coisa que eu quero dizer é assim, eu quero ver essa geração dizer assim, Jesus, o que eu posso abrir mão por você? Deus, o quanto que eu posso jejuar sem morrer, Senhor? Eu vou até para o outro limite. Eu posso comer tudo, eu posso comer todas as comidas, né? É uma glutonaria, né, irmão? Eu posso... Não, peraí. O quanto que eu posso jejuar sem ter um colapso do meu físico e para te honrar, Senhor? Eu quero fazer isso. Deus, o que mais que eu posso botar no teu altar? Eu posso abrir mão do quê? Posso abrir mão do meu emprego, Jesus? Porque o crente moderno, ele quer. Jesus, eu quero mais do mundão. Isso é tudo com você e Deus, sabe, querido? Deus vai falar com você o que Ele quer para a sua vida, até onde você vai, até onde você não vai, o que você pode ver, o que você não pode ver, onde você vai andar, o que é para você. Eu não vou falar nada disso. Espero que nem seu discipulador, mas que ele te ensine a ter uma vida com Deus e orar e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, não, chega, até aqui eu não quero que você vá. Deus, mas tudo os crentes faz, a Bíblia deixa. Mas para você eu não quero, porque é o seu ponto fraco. Essa é a fraqueza da sua alma. Então eu não quero que você vá lá. Aprende a ouvir o seu pai. Aprende a ouvir o seu pai. Em nome de Jesus. E queira estar no outro extremo. Dizendo, Deus, eu quero morrer mais. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer mais o Senhor. Me ajuda. Eu quero negar mais a mim mesmo. Eu quero menos da minha carne, Jesus. Eu quero mais do teu Espírito. Amém? Amém? Amém. Então, fuja da tentação. Diga ao fraco, sou forte. Mas é que eu sou forte nele. Eu não sou forte em mim mesma. Eu posso ver isso aí porque eu sou forte. Eu posso fazer aquilo lá. Eu posso andar naquele ambiente, eu sou forte. Você é forte nada. Você é fraco. Quem é forte é ele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abaixar o nosso topete para o Senhor. Vamos abaixar a nossa cerviz. Vamos se humilhar. Vamos ser menos orgulhosos na nossa força. 9. 9. Já subiu até placa para mim já. Nunca vi essa placa do negócio aí, do último, fim dos tempos. Subiu a placa do Apocalipse ali, gente. 9. Ainda tem mais um. Saiba as expectativas de Deus e corresponda. Amém? Quando eu trabalhava de carteira assinada, amém? Agora continuo trabalhando, né? Até mais. Mas não tem carteira, mas aleluia, porque tem uma herança no Senhor, amém? Aleluia. Mas eu tinha um chefe, tinha uma avaliação de funcionário e graças a Deus eu sabia tudo que ele esperava de mim. Professora, eu vou assistir a sua aula, ele chegou para mim, vou sentar lá no fundo e ele me mostrou a ficha, o que ele ia avaliar. Graças a Deus que ele me mostrou o que eram as expectativas dele, ele me deu um alívio, porque eram umas coisas que eu nunca imaginava. Então, graças a Deus a gente tem a palavra do Senhor, todas as expectativas dele, mas tem algo personalizado para você, o propósito. Tem o propósito eterno de Deus, o propósito da igreja, amém? Você tem que saber tudo isso, você tem que se localizar como igreja, onde você está no corpo,
Tudo isso é lindo, mas sabe, vai te dar muito significado na sua vida para você levantar de manhã e dizer assim, yes, mais um dia para eu fazer algo maravilhoso, eu vou fazer mais até do que eu tinha planejado. Por quê? Porque eu estou apaixonado por um Deus lindo e Ele tem um propósito e o meu alvo é esse. E aí você sabe exatamente o que Deus te chamou para fazer. Esses dias eu ouvi o testemunho, não sei se vocês conhecem, Rachel e Nick Billman. Conhecem? Já ouviram falar? Ô, louco! Põe lá, Rachel e Nick Billman são missionários que estão em Recife. E aí o testemunho desse rapaz era o seguinte, eles estão com a família inteira lá. Deus falou para ele que o propósito da vida dele, da existência dele, e ele é americano, hein, gente? Era trabalhar com meninas em estado de prostituição, construir uma casa onde elas fossem abrigadas e pudessem fazer essa transição do mundo da prostituição para uma vida digna com estudo, cuidado, comida, tudo. Eles dão tudo de graça para que elas possam ter condições de largar a prostituição. Deus falou isso para ele. Gente, que é uma coisa mais personalizada para ele e com riqueza de detalhes. Aí ele sabia exatamente o que fazer da vida dele. Eu e você temos que perseguir isso. Conhecer Jesus, ir na intimidade e ouvir ele dizer assim, para você, Letícia, eu tenho isso. Esse é o curso que eu quero que você faça, esse é o emprego, esse é o marido, X filhos. Amém? Olha, que beleza. Você acha que Deus não pode? Pode sim. Pode. O nome do seu filho vai ser esse, da sua filha vai ser esse. Amém? Se ela buscar, Deus vai falar. Deus pode, claro, deixar ela escolher. Eu creio que um pai também deixa escolher, mas se ela buscar, Deus não pode dizer, eu quero dar um pitaco sim, Letícia, ó, dá esse nome aqui. Amém? Então saiba o que Deus quer de você, persiga o seu propósito e você vai fracassar muito menos. Às vezes você está errando porque você não está indo na direção do seu alvo. E Deus está só te esquivando dos alvos errados e você, a minha vida é uma vida de fracasso. Deus está te protegendo. Começa a dar glória a Deus. Em nome de Jesus. E o último ponto, abre em Provérbios 21, 31. Para acabar, pode ficar de pé para a gente fazer de conta que está acabando. Provérbios 21, 31. Amém? Pedir para o grupo de louvor subir. A primeira música, aquela mais agitada, vocês podem puxar ela na pasta, por favor. Provérbios 21, 31 diz, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Vem de quem? Senhor. Amém, aleluia. A vitória vem do Senhor. Gente, você crê que Deus pode todas as coisas? Você crê que não há impossível? Amém? Você crê que Ele nunca falha? Eu creio que Ele nunca falha. Você não está aqui por acaso hoje. Ele nunca falha, Ele te trouxe. Ele está com você até quando você achou que estava fracassado. Era tudo Deus te protegendo. E quando você deixar Ele vencer e parar de tentar, e quando você deixar Deus te tirar desse momento de tristeza por causa de tantas derrotas, coisas que vêm para te amargurar, para te entristecer, te desviar dos caminhos e propósitos, as vitórias virão. Eu creio no evangelho da vitória, eu creio, mas é uma vitória em Deus, no braço dEle, na força dEle, no impossível dEle, rumo ao propósito dEle, crescendo nele. É uma vitória que não depende de mim e de você, somente da nossa rendição. Amém? Antes de cantar essa música, para a gente se alegrar mesmo no Senhor, feche seus olhos. Talvez você esteja se sentindo amargurado, triste, derrotado, não sabe como sair do poço, do fundo. Talvez você tenha se achado um fracasso. Você tem tido expectativas que nunca se cumprem. Talvez você tenha se sentido
o ouvido até mesmo das pessoas que te cercam. Você é um derrotado. Em nome de Jesus, eu repreendo essa mentira na sua vida hoje. Se você tem sentido que o fracasso tem dragado você, tem trazido você para um sentimento de desânimo e derrota, eu quero te convidar a se arrepender disso e que você venha aqui na frente, receba uma oração. Em nome de Jesus, receba a voz profética de Deus na sua vida hoje, que Deus possa te animar, que Deus possa te exortar, que Deus possa te encorajar, mais até do que nessa pregação, em nome de Jesus. Se você sente que você precisa de uma oração, talvez você sente que o Espírito Santo já falou o suficiente com você, talvez você sentiu que hoje Deus falou tanto com você, tanto. Coloca o seu coração diante dele e fala para ele assim: Jesus, toma o meu fracasso, toma os meus fracassos, as minhas falhas, minhas tristezas e mágoas. Deus, eu admito que eu tenho falhado, fracassado e tentado no meu braço, e eu me arrependo disso. Eu quero viver o teu plano e o teu propósito. Eu quero viver o teu sonho, Senhor. Eu quero viver o teu e não o meu. Oh, Espírito Santo, passeia no nosso meio e fala com os teus servos. Fala, Deus, com os teus filhos. Fala, Deus, com os teus filhos. Não deixe que eles fiquem tristes. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de tristeza. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de desânimo. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito que tem tentado te aprisionar, a paz tem retirado agora. Em nome de Jesus, se